tenho 300 ml de caldo de camarão. Esse caldo de camarão aqui pode ser substituído por caldo de legumes ou então um pouco de água que você vai diluir um molho de tomate. Eu tenho 300 ml de caldo de camarão. E aqui eu tenho 400 ml de molho de tomate. Só que eu não vou colocar esse molho de tomate todo, eu vou guardar um pouquinho, porque quando eu monto a lasanha, eu gosto de botar a primeira camada, antes de colocar a massa, um pouquinho do molho de tomate. Mas você também pode botar já o creme pronto, é uma mania que eu tenho. Vamos deixar aproximadamente uns 100 ml, que já é o suficiente para cobrir o fundo do meu pirex. Agora sim, a gente vai colocar 250 gramas de catupiry, mas você pode usar cream cheese ou até um requeijão de corte ou requeijão de copo mesmo. Mas como a receita diz que é camarão catupiry, eu seguirei a risca. Agora eu vou aquecer os três até que eles fiquem um creme. O catupiry já foi dissolvido aqui junto com o molho de tomate e o caldo de camarão, mas ele está quente, vocês podem ver cada fumaça, mas não está fervendo porque eu baixei o fogo. Aí, enquanto isso, eu vou temperar o camarão. Normalmente eu não gosto de temperar o camarão com certa antecedência, principalmente com sal e limão, porque o sal e o limão já vão começar a cozinhar o camarão. Como eu vou usá-los já já, eu posso temperar. Então aqui eu tenho 200 gramas de camarão limpo. Vou espremer aqui um limãozinho orgânico. Na realidade eu tenho meio limãozinho, né? Porque não tem necessidade de ter mais. Vou colocar aproximadamente umas 2 colheres de sopa de azeite. Tanto o molho de tomate quanto o caldo de camarão não tem tempero, eu digo, quando eu falo tempero, não tem nem sal, nem pimenta, tem outros temperos. Então aqui agora eu vou temperar o camarão com sal e pimenta. Eu vou usar aqui uma mistura de sal temperado com pimenta, ervas e flores. Então aqui eu vou botar um pouquinho do sal. A parte do sal é a gosto. Vou dar uma misturadinha. Enquanto o camarão vai ficar aqui, eu vou dissolver 1 colher de sopa de maisena com um tiquinho de água fria para incorporar um pouquinho o meu creme. Agora aqui é só mexer e esperar que ele comece a ficar um pouquinho mais cremoso. Que já está ficando rapidamente. Agora então, não se assustem com o que eu vou dizer nem o que eu vou fazer. Olha só, vocês podem ver, ele está bem cremosinho. Inclusive, do jeitinho que ele está aqui, já é um excelente molho para macarrão. Você não precisa nem utilizar o camarão, porque aqui já tem tanto sabor de camarão que você pode fazer um molho de camarão com tomate e jogar em cima do seu espaguete. Então agora aqui eu vou desligar o fogo e vou adicionar o meu camarão. Vou dar uma misturada bem, para ele ficar bem incorporado aqui. E vou adicionar 1,5 xícaras de palmito em conserva cortadinho. Você pode utilizar também cogumelo em conserva ou o palmito pupunha in natura ou o cogumelo in natura. Ou então, se você não quiser, você não usa nada. Eu gosto do palmito porque eu acho que ele é tão suave e ele não se sobrepõe ao sabor do camarão e ainda dá uma textura divina. Pronto, aqui a gente tem outro belo do molho, que no caso, se for para um macarrão, você precisa cozinhá-lo mais um pouco. Como
eu vou levar esse molho junto com a massa ao forno, eu não vou cozinhar mais, porque o camarão, se você cozinhá-lo demais, ele fica duro, e ele não pode estar duro, ele tem que estar sempre suculento. Então, não se preocupe que quando você for levá-lo ao forno, ele vai cozinhar e vai ficar perfeito. Então agora que a gente já tem esse molho divino pronto, a gente vai montar a nossa lasanha. Aquele restinho de molho de tomate que eu guardei, vou colocar agora aqui no fundo do pirex. Essa maneira evita que a massa grude no fundo, principalmente hoje em dia com esse tipo de massa fresca pré-cozida. Então, como eu comentei, se não quiser colocar o molhinho de tomate, coloca o próprio molho do camarão. Então, a gente agora vem com a massa. Então, ó, vou colocar aqui. Ó, esse espacinho aqui, eu gosto de preencher, porque eu gosto que a massa tome conta de tudo. Então, eu vou cortar um pedacinho e vou preencher aqui. Agora sim, a gente vem com esse molho que está divino. E você já, quando eu colocar aqui, vocês vão ver que o camarão, só pelo calor do molho, já está meio rosinha. Quando ele for para o forno, então, ele vai cozinhar completamente. Procure olhar se todos os pedacinhos imaginários de porção vão ter camarão e palmito. Então agora aqui, para ficar mais gostoso ainda, a gente vai fazer uma camada de mussarela fatiada, mas você pode usar qualquer outro tipo de queijo. Agora é só continuar. Uma camada de massa, uma camada de molho, outra de queijo, até chegar no final. A última camada deverá ser de massa. E agora então a gente vai cobrir com catupiry, mais catupiry. Mas caso você não queira colocar mais queijo, porque nós já colocamos mussarela e 250 gramas de catupiry, você pode fazer um molho branco, colocar por cima e jogar um pouquinho de farelo de pão, no caso a farinha de rosca, para dar uma tostada, se você quiser que fique um pouquinho mais light. Eu, como não quero, eu vou botar a catupiry mesmo. E fazendo assim, ó. Agora que a gente já colocou todo o catupiry, a gente vai com uma espátula tentando unir tudo assim para que ele cubra a massa. Agora essa maravilha vai ao forno até que o queijo esteja derretido e levemente dourado, mas não menos do que meia hora para que a massa esteja cozida. Depende muito de forno para forno, mas daqui a pouco eu te dou o tempo exato. Após 40 minutos no forno médio, temos essa belezura. E eu sei que está no ponto porque, não sei se vocês vão conseguir ver, mas aqui, ó, a massa estufou e passou até por cima da camada de catupiry. Então isso demonstra que a massa está cozida no ponto. Então agora nós precisamos testar essa delícia.
Aqui temos uma bela lasanha de camarão catupiry.